Ô Beto, eu queria saber um pouquinho, cara, dessa geração super vitoriosa do Angra de basquete de 92 até 95, 94, porque o Angra chegou em semifinais do Campeonato Carioca também, mesmo não sendo finalista nem ganhando. Mas você vivenciou isso de perto, cara. Eu queria saber, assim, como que foi vivenciar isso na cidade, no ginásio, vestiário, com jogadores? Como é que foi vivenciar tudo isso, cara? Eu vivenciei a partir de 91, com a Taça Canela. Aí, vieram estaduais e ligas nacionais, que ainda teve boas participações. E em 94 montou também um bom time, com Alberto Bial como técnico, trouxe o Alberto Bial. Alberto Bial, técnico Alberto de Bial Angra, foi cara. técnico de Angra em 1994. Mas ficou só na semifinal, não chegou à final. Mas por quê? Com a ascensão do interior, dos fortes times de Angra, que o Paulo Coracais montou em 92, 93, os outros times cariocas se reforçaram. Começaram a se reforçar mais, né? Então aí ficou muito mais difícil para Angra encarar, mas mesmo assim tinha um super time, né? Com excelente técnico, que é o Alberto Bial, mas não conquistou. Mas a cidade respirava basquete. Em cada canto da cidade, as quadras tinham jogadores, né? A garotada jogando basquetebol, né? Isso era muito estimulante para os jogadores que estavam no time de cima. E eu costumava dizer, se Angra tem grande time, evidentemente que a garotada vai jogar mais basquete. Com certeza. Porque ela quer chegar até lá, né? O sonho de qualquer criança é ser um grande jogador, sim, né? Sim. Então o time você ter isso na sua cidade exatamente, o time forte em cima vai estimular a criançada a jogar basquete. E Angra realmente respirava basquete nessa época. E a gente fazia o nosso trabalho, mas a gente tinha uma relação excelente com o Paulo Coracax, né, com os dirigentes da LAD, com os próprios jogadores. A gente vivenciava um pouco o dia a dia deles na Verome, lá, porque era usado o GDV, né? E tinha o alojamento dos jogadores, os jogadores moravam lá. Então a gente acompanhava os treinos. Então a gente teve o dia a dia, né, da cobertura esportiva muito próxima, né? E eu acredito até que a imprensa, de maneira geral, em Angra, ela foi no embalo, né? Porque a gente divulgava muito, né? Era uma grande audiência as transmissões na Rádio Angra. E a imprensa, de maneira geral, em Angra, acabou indo no embalo, divulgando muito aquele momento do basquetebol. O reflexo disso aí é até que tem jogadores que jogavam naquela época que até hoje mantém contato contigo, né, nas redes sociais. Mantém. Um americano lá, como é que é o nome dele? O El Woodson. Nossa. O McNeil não consegui mais contato, mas o El Woodson me achou no Facebook. Não tinha nem Instagram ainda, mas um tempo atrás, ele me achou no Facebook porque eu vivo lembrando do título, né? Estadual de basquete, do futebol também no Maracanã. Porque eu tenho um arquivo, eu diria que hoje em dia eu tenho um arquivo muito mais poderoso de esporte do que a própria prefeitura. Com certeza, né? Tem. Então a gente tem um museu de esporte realmente, e a gente está sempre divulgando, porque a gente não basta só divulgar o esporte de hoje, né? A gente tem que valorizar o que aconteceu no passado, né? Relembrar, né? Os feitos das modalidades, né? De maneira geral. Eu me lembro da Rádio Angra, que eu fiz uma transmissão dos Jogos Abertos do Interior, eu, Sérgio Oliveira e o Murilo Correia, nós fomos para Resende, na AMAN. Os jogos foram todos lá, de vôlei, basquete, e a gente se dividiu, atletismo. Imagina você transmitir atletismo pelo rádio, né? Não tem imagem, né? Então a gente se dividiu, o Chumbinho ficava na transmissão do jogo, que Angra estava numa final do vôlei, dos Jogos Abertos anterior, o Murilo se dividiu em outra, no futsal, e eu estava no atletismo, a gente se dividiu para fazer uma grande cobertura. E foi uma audiência danada aqui em Angra dos Reis pela cobertura que nós fizemos. Então a gente não só transmitiu o basquete, não valorizava só o basquete, não só o futebol. Era tudo mas esporte. Também é tudo, né? E como, por exemplo, em Angra, até hoje, né, foi recuperado agora recentemente pelo vereador Jorginho Brum, o resgate do futebol de praia no Aterro de São Bento. Sim. E é uma febre também. Em Angra, na época, era uma febre. Eu transmitia, por exemplo, tinha sábado, era sábado à tarde e domingo de manhã, o Aterro de São Bento. Tinha domingos que eu transmitia Aterro de São Bento de manhã e à tarde a gente estava no estádio municipal transmitindo o jogo também do futebol amador, futebol de campo. Então, era uma correria danada. Era realmente, a gente não parava quase para ter lazer. Nosso lazer acabava sendo no bate-papo depois de uma vitória, no barzinho, comemorando com os jogadores, com o próprio pessoal times, que a gente cobria. Nosso lazer era esse, entendeu? Então foi um momento marcante, realmente, muito bom.